faz mais de 160 anos que oficialmente se encerrou o trabalho escravo no Brasil, 1888. Lamentavelmente, a gente tem que voltar a esse tema de quando em quando, porque a realidade dura e constante é da prevalência do trabalho em condição análoga à de escravo. No século XXI, a gente tropeça, e não nos rincões, nas fazendas, no interior, senão que também nas cidades grandes, nos centros urbanos, com trabalhadores que são escravizados ou quase escravizados. Trabalhadores é um tema que interessa ao mundo do trabalho, e você já sabe, pode chegar sendo trabalho, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Bahia, que hoje discute o trabalho escravo contemporâneo, com as presenças ilustres da desembargadora Luísa Lomba e da juíza Manuela Hermes. Olá, gente, muito obrigado pela disponibilidade. Somos mesmos atrasados? Não abolimos a escravidão desde lá? Como é este quadro hoje? Bem, falo eu? Eu posso iniciar e agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Eu sei do nosso tempo que um podcast é sempre muito ágil e muito rápido, mas eu queria pedir licença a você, a doutora Luísa, para fazer a minha autodescrição, já que nós vamos ficar no ar, né, com trabalho, pode chegar. Eu sou uma mulher negra, cabelos na altura dos ombros, encaracolados, estou com um vestido estampado. À minha direita está a doutora Luísa, à minha esquerda está o colega Marcos Fava, e atrás tem um painel azul e uma TV azul. Então, dito isso, nós, hoje, né, acho que não por coincidência, né, é 13 de maio, e nós temos no resgate da história, porque pensar o presente requer que nós olhemos para trás para entender o que aconteceu nesse país. Então, um país que trouxe mais de 4 milhões de pessoas do continente africano, sendo que 617 mil pessoas morreram nessa travessia, e que manteve por tanto tempo, né, a escravização de pessoas negras, não conseguiu se livrar, não naquela formatação que conhecemos, né, que conhecíamos enquanto história, não conseguiu se livrar da exploração e da desumanização de pessoas, sobretudo aquelas que estão em condição de vulnerabilidade social, econômica, que são, infelizmente, a população negra, né? Que é a população negra. Bem, também como Manu, vou fazer a minha autodescrição, já não vou mais descrever o ambiente. Eu sou uma mulher de 62 anos de idade, branca, 1,50 m de altura, estou vestindo uma calça e uma blusa pretas, e ao meu lado esquerdo está a Manu. Né? Com relação a esse nosso tema, né? Não é à toa que nós trouxemos essa reflexão para o dia 13 de maio. Nós, enquanto integrantes da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho de Migrantes, nós trouxemos essa reflexão para o dia 13 de maio justamente porque nós crescemos comemorando a libertação dos escravos nessa data. E hoje nós temos de parar para pensar até que ponto, de fato, existiu uma libertação dos escravos. Né? Não há dúvida, e não se pode negar a história, de que a Lei Áurea foi, de fato, a formalização deste acontecimento histórico. No entanto, a gente tem de refletir como é que foi esta formalização. Quem foram os indenizados pela Lei Áurea, em decorrência da Lei Áurea? Foram os proprietários de escravos. Na verdade, naquela época, o entendimento era de que aquelas pessoas é que estavam sofrendo prejuízo por perderem patrimônio. Propriedade, é verdade. Propriedade. E estas pessoas foram indenizadas. E as pessoas que foram tidas como libertas, nada receberam, não houve sequer uma reforma fundiária, não receberam terra, não receberam indenização,
não receberam nenhum tipo de proteção. E as consequências nós colhemos até hoje. Então, eu não diria se há atraso ou não, mas há uma escravização contemporânea que é detectada a cada instante. A imprensa denuncia a cada instante os resgates, né? O que mudou, talvez a aparência que é dada, e nos é dada uma aparência de que não há escravização. Porque não vemos ninguém acorrentado, não vemos ninguém num pelourinho, né? Então, é essa a ideia e a fantasia que se criou no inconsciente coletivo de que escravização é só isso. Mas vai muito além disso. Há uma similaridade entre a escravização do século XVI e a atual, segundo me parece, que em geral, são deslocados os escravos, né? Os nossos conterrâneos da minha terra de coração foram libertos no Rio Grande do Sul e são baianos. Né? Esse é o modelo do século XVI, tirar de África e colocar aqui, entre outros motivos, porque assim ele não sabe para onde fugir, ele não sabe com quem contar. Né? Na sua terra sabe com quem contar e para onde fugir. Aqui não tem nem para onde fugir. Né? Essa prática continua muito similar. E em lugar das correntes, a apreensão de documentos, a dívida com o empregador. Na cadeia produtiva, a terceirização não coopera muito com isso? Sem dúvida, Marcos. Porque afastado o dono do negócio, né, que é o que tem a imagem para o público, etc., quem contrata, a expressão dos trabalhadores libertos é o gato. Né? É o quem gato. Contrata é o gato. É o gato. E o gato, da gata, do outro gato, é que trazem esse trabalhador lá de longe e colocam à disposição de uma terceirizada, de outra terceirizada, que ao final chega na dona da produção, dona dos meios da produção. Exato. Acho que a transparência na cadeia produtiva e a punibilidade de quem contrata são essenciais, não para erradicar, mas eu acho que para dar um freio maior nessa questão do escravizar. Por quê? Porque a grande loja que aparece, a gente teve casos de grandes marcas, né? De grandes vinícolas, né? E de grandes marcas de roupa. Nós sabemos disso, algumas que as pessoas se orgulham até em desfilar com a sua marca. Eu parei, tem lojas que eu deixei de entrar por conta disso, mas, na verdade, o que é que acontece? Qual é o discurso? Não, nós não escravizamos, nós terceirizamos, foi a empresa lá atrás. Então, é como se ela se isentasse da responsabilidade de escolha. E no Código Civil a gente vê, você é responsável pelo que você escolhe. Não é? Então, a terceirização da terceirização, e se forma uma cadeia, e a escravização está lá na pontinha dessa cadeia produtiva e não aparece. E isenta quem está na ponta dessa cadeia de qualquer responsabilidade. Isso tem que mudar, porque é importante essa responsabilização, né, de quem contrata e quem terceiriza tudo, para que isso deixe de existir. E é quem mais ganha, né? E é quem mais ganha. Quem mais ganha está mais protegido lá longe. Né? Eu estou curiosa, inclusive, para ler imediatamente o livro de Ilan sobre essa questão da cadeia produtiva. E sobre a responsabilidade de cada empresa. Claro. Por quem contrata, porque o trabalho escravo, moderno, contemporâneo, ele é extremamente lucrativo. Não por isso ele permanece, inclusive por isso ele permanece, né? Porque tem empresas que lucram muito. Com isso. Neste aspecto, foi positiva a decisão do Supremo Tribunal no tema 725, que ao reconhecer, com todas as vênias equivocadamente, a possibilidade de terceirização irrestrita, pelo menos disse, prevalece a responsabilidade subsidiária. Esta é a responsabilidade a que a senhora se refere, a responsabilidade da cadeia produtiva. Exatamente. Eles funcionam como cadeia, e na hora de responder, querem responder isoladamente, como se não houvesse conexão entre os atos decisórios. Né? Aliás, há um estudo que hoje, a escravização hoje é muito mais lucrativa do que no Brasil colônia. E o escravo é mais barato hoje, bem mais barato hoje. No mínimo, porque não tem que trazer de outro continente. Exatamente. Né, e há vamos dizer assim, essa pessoa que é descartável, né, dentro do trabalho escravo,
né, do trabalho escravo moderno, né? Porque o escravo, como a gente concebia enquanto pessoa negra, vinda de África, ele tinha um tempo útil, né, enquanto coisa, enquanto Depois dono. era Então, descartado. e hoje as pessoas trabalhadoras que estão nessa condição, elas são descartáveis, né? Não que tenha um tempo útil, mas se não serve mais, né, ela acaba sendo eliminada quando não alguns dizem resgatada. que o senhor de escravo tinha mais cuidado com o seu bem naquela época do que hoje. Do que se tem hoje, né? Porque Porque o era um bem, descarte era é uma maior. coisa. Preservava, quanto mais tempo preservar, melhor paga o preço que ele investiu. Exatamente. Hoje não há um investimento inicial de preço, então é um produto que não me custou Não nada, me custou nada. Pode ser muito mais. descartado. Mas não concordam que é curioso, que é curiosa a intersecção? Isso tem a ver com o trabalho dos estrangeiros não regularizados, dos migrantes, com trabalho infantil, não forma todo um grande ciclo negativo de produção? Ou seja, a criança, filha do trabalhador escravizado, tende a ser um trabalhador infantil e, portanto, não vai se formar e aí vai ficar sujeito a ser outro Nas trabalhador mesmas condições. escravizado, né? E perpetua essa Nas cadeia. mesmas condições. A gente vê isso no mundo rural. Aí o menininho começa a acompanhar o pai naquele trabalho, é aquilo que ele vai aprender, ele não vai para a escola. Depois, quando ele vira adulto, o que é que ele vai fazer? Então, a erradicação do trabalho infantil é extremamente importante também para evitar a questão do trabalho escravo contemporâneo. Para não ter trabalhadores sujeitos, né, Exatamente. a essa condição, porque com algum preparo a criança vai ter opções melhores do que não ter opção nenhuma, né? Dentro dos programas nacionais, criados pelo CSJT e que são pulverizados nos regionais, eu digo que tudo se conecta, tudo se interconecta. Totalmente. Então, a questão do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, do trabalho do migrante, se conecta com o trabalho decente, se conecta com o trabalho infantil, com o programa também de equidade e raça. E digo isso porque se nós temos, né, as pessoas falam, nós temos relatos, e isso é apurado em dados, quando dos resgates e quando da liberação, né, do seguro-desemprego, nós temos ali trabalhadores que declaram que começaram a trabalhar na infância. Então, na sua maioria esmagadora, todos, eu digo porque são homens negros, todos começaram a trabalhar na infância. E quando a gente vai tratar desse trabalho escravo moderno com relação à mulher, a gente tem hoje um grande contingente de mulheres no trabalho doméstico, a gente vê as meninas, sobretudo as meninas negras, no trabalho doméstico, e que com certeza essas que são resgatadas e que foram resgatadas vivenciaram na infância uma das piores formas de trabalho infantil, né, que é esse trabalho na infância, né, nas condições... Trabalho proibido no Brasil. Trabalho infantil doméstico proibido. Antes dos 18 anos. Proibido. Massacra porque não só exige de um corpo não preparado para o esforço, como aniquila a formação, né? A pessoa não vai ter formação escolar, não vai ter entrada no mercado de trabalho digno e, portanto, de novo, cria um ciclo. Vai ser mãe de quem, né? Provavelmente mãe de outro trabalhador infantil. Exatamente. É um ciclo que a gente precisa quebrar, dando a essa criança a oportunidade de estar na escola, de educação, de não ter evasão, né, de ter a plenitude da sua infância respeitada. Assegurada, não é? É fundamental assegurar esse começo para o desvio lá do fim, né? Não é possível mudar o fim, mas é possível alterar o recomeço. E que papel a gente cumpre nisso, nós, da Justiça do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho? Vocês enxergam o que é que a gente pode fazer neste caminho? Como judiciário, aí a gente vem, como judiciário vem a necessidade de provocação. Estamos falando agora de processo. Acho que a gente precisa trabalhar para que o judiciário participe mais ativamente dessas comissões de resgate.
desses grupos de resgate. Por quê? Porque talvez com o acompanhamento até de um juiz de trabalho, muitas coisas podem ser resolvidas na hora, até uma composição, mas enquanto órgão inerte que precisa ser provocado, o que eu acho é que a gente precisa cada vez mais abrir a mente para uma empatia maior com essas ações. Um cuidado maior com essas ações no sentido de acolhimento das partes que reclamam, e aí passa por formação de servidores e magistrados. Né? A escola judicial, eu tenho conversado muito com Paula sobre isso, eu digo, a gente precisa colocar mais esse tema para sensibilizar mais, porque a gente tem, de uma maneira geral, servidores e magistrados vivem um mundo à parte disso. A gente não está no dia a dia da vida rural, na nossa grande maioria. A gente não está no dia a dia, a gente não tem domésticos escravizados, ou crianças trabalhando em nossas residências. Então, mas a gente tem de abrir os olhos para tudo isso, porque às vezes nosso vizinho e nosso amigo tem. E sermos mais cuidadosos nas instruções desses processos, mas além disso, a meu ver, e aí é uma opinião pessoal, sermos mais rigorosos na fixação das penalidades. Porque, uma vez detectado esse tipo de comportamento, eu acho que a indenização tem de ser alta, mas tem de ser alta o suficiente para que faça o outro refletir se aquilo ali valeu a pena. Porque o trabalho escravizado, ele vem da ganância. Ele nasce com a ganância, ele nasce com a busca do lucro fácil. É um fato. E ilimitado. E ilimitado. Farto e ilimitado. Então, e onde é que gente que só pensa em dinheiro tem freio? No bolso. Então, em fixar indenizações que não vão fazer, aí eu vou me permitir uma linguagem coloquial, que não vai fazer nem cosquinha no bolso, nós vamos ser motivos de risada. O que é que adiantou? Isso aqui eu pago brincando, com o trabalho de mais de 10 escravizados. Então, é preciso que a gente tenha realmente essa consciência de que nossa força é frear, fazendo onde dói. E onde dói ganancioso é no bolso. Muito bem. As indenizações mais caras é que são ferramenta de recuperação, né, disso. Eu acho. Há um paradoxo interessante, por acaso tive que estudar uma vez, as multas administrativas da CLT, no caso de trabalho infantil, elas são regressivas. Então, pegar o empregador com 1 é X, com 2 é X menos 1, com 10 é X menos 8, não é? É um incentivo. De forma que se, em vez de escravizar um menino para trabalhar, enche uma perua Kombi, vai pagar mais barato do que a gasolina que usar para levar para o trabalho. Exato. Isso é um desincentivo e a justiça parece supre essa ausência. É preciso que tome consciência e que supra. Sim. É preciso que freie. Né? E nós estamos no final dessa situação. Eu acho que é importante também frisar que, para além da priorização, né, desses processos com esse tema, nós, enquanto justiça comprometida com o social, né, nós temos hoje, com certeza, a denominação da justiça social. A Justiça do Trabalho tem realizado assim, de forma muito louvável esse estreitamento, esse diálogo social com outros atores sociais que estão no enfrentamento ao trabalho escravo moderno. Um exemplo disso é a própria criação desse programa, é a nossa presença enquanto TRT5 na agenda do Bahia do Trabalho Decente, na Comissão Regional de Erradicação do Trabalho Escravo, dialogando, sensibilizando. O nosso seminário, esse podcast, ele tem esse efeito de sensibilização, de instrução, de esclarecimento às pessoas. E eu posso trazer um exemplo, que é o exemplo que acho que viralizou, quando a gente usa esse termo, né, de viralizou nas redes, o depoimento de Maurício, que é um garçom que trabalha no TST. Maurício, de tanto ouvir
seminários, palestras nos auditórios do TST, ele se descobriu trabalhador infantil e também trabalhador escravizado na infância e parte da vida adulta. Hoje, eu disse a ele, eu tive a oportunidade de estar com ele na última quinta, em que ele foi fazer uma palestra num seminário no TST, e eu disse a ele, você, né, por muito tempo, a sua voz, né, permaneceu calada. Você estava lá no campo, submetido, reduzido a essa condição. Então, por muito tempo, sua voz ficou calada. E agora você é a voz daqueles que não podem falar. Né? Então, a gente tem como a sensibilização, como o esclarecimento, como fazer isso que nós estamos fazendo aqui, para além das fronteiras da magistratura e dos nossos servidores e servidoras, como isso tem um alcance, né, com a sociedade como um todo. Isso é também muito importante, esse outro lado da justiça do trabalho. Há uma ferramenta do governo, não sei que juízo fazem as senhoras dela, que é a lista suja. Sim. Como é que isso tem funcionado? O que é este instrumento? Antes disso, a fala de Manu me fez lembrar uma coisa de que, às vezes, a própria pessoa não tem consciência da sua condição de escravizado. Né? Nós temos situações em que se naturaliza, situações que para a visão da própria pessoa e do seu entorno, como se fossem coisas naturais. É natural um ser humano dormir no chão batido junto com animais? De jeito nenhum. Uhum. Você não pode. É natural um ser humano beber a água do mesmo poço que o animal está bebendo. E as pessoas, às vezes, vivem essa situação e não se dão conta, né, de que aquilo não é humano, não é digno, e que a dignidade perpassa pelo trabalho. É preciso trabalho, mas é preciso trabalho digno. Sim. Né? E a gente vê isso em situações domésticas. Eu me lembro quando eu era estudante, e hoje eu tenho consciência disso. Não vou dizer nomes aqui, mas quando eu era estudante, eu precisei morar. Eu sou do interior, precisei morar num que a gente chamava de pensionato. E a dona do pensionato tinha lá uma moça negra. Ela batia na moça. Duvido que aquela moça tenha recebido salário alguma vez na vida. Certo. Eu era uma menina de 18 anos que estava na faculdade, morava naquela casa, pagava. Aquilo me chocava, porque eu nunca tinha visto ninguém agredir, né, fisicamente um empregado. Aquilo me chocava. Mas eu nunca pensei naquilo assim, é uma escravidão. Aquela menina tinha cárcere privado, e eu tenho consciência disso hoje. Né? E ela provavelmente também não tinha consciência de que ela era uma escrava, não sei. Mas isso é uma coisa que a gente precisa, é por isso que é preciso esclarecer, é por isso que é preciso a gente, de alguma forma, e junto com os órgãos que trabalham isso, chegar até essas pessoas para que elas tenham entendimento do que é digno e do que não é digno. Do que não é que aceitável. Não pode ser aceitado. Né? Então, isso é importante. Com relação à lista suja, essas empresas que são encontradas nessa situação vão para uma lista que a gente chama de lista suja e que faz com que elas tenham, ou devessem ter, algumas restrições no seu atuar. Né? Financiamentos. Manu hoje estava conversando comigo, Luísa, no governo passado, a portaria que impedia financiamentos foi revogada. Um estímulo, né? Bem, vivemos isso. Mas o ideal e a ideia da lista é justamente fazer com que essas pessoas, uma vez expostas, né, revejam seus comportamentos através de restrições mesmo de sua atuação. Há uma lei no Estado de São Paulo, eu não sei a fundo, eu conheço por ouvir falar, mas que proíbe a renovação de atuação
de empresas que são encontradas nessa. Você talvez saiba disso melhor Inscrição do que estadual. eu. A inscrição estadual, estadual. que é o CNPJ local, né? Exato. O número para poder recolher ICMS, não pode ser Não renovado pode. se tem uma autuação Exato. lá. Então, isso devia existir em todos os estados da federação. Por quê? Porque a empresa quer atuar. Então, ela precisa saber que ela vai encontrar obstáculos para licitar, né? Para ser contratada, inclusive por entes privados, se elas for encontrada nessa situação. É preciso um rigor maior, né? E essa lista, denominada lista suja, tem esse objetivo em âmbito nacional. E até onde a gente estava conversando, eu não sei, né? Pelo menos os bancos nacionais, né, Manu? Os bancos públicos, Oficiais, né? os oficiais ainda negam os financiamentos, mas ainda não se tem um Agora, os controle muito privados. com relação aos privados, né? Que tem o lucro acima Tem o dos lucro. pudores, né? Não Exatamente. precisa- Com relação aos privados, não se pode dizer que se tem negado às empresas que foram autuadas e que foram incluídas nessa lista suja, o não acesso. continuem assim, não obtendo acesso a essa linha de financiamento que buscam, né, na sua atividade econômica, se é que a gente Sim. pode considerar isso. Mas além da imposição de multas e de indenizações caras, né, quando a gente vai julgar os processos, há um outro fator bem essencial, que me parece, é a imagem. Em outros lugares do mundo, mais antigos do que a nossa civilização, a imagem é fundamental. Quando alguém é pego numa situação dessa, o próprio consumidor boicota a marca, deixa de comprar, deixa de entrar na loja, deixa de favorecer. Eu conheço uma história de uma cidade pequena da Alemanha em que se instalou um supermercado de rede internacional. E, claro, ele quebraria os supermercados e pequenos mercados locais, porque ele vem com preço universal, global, que pode ser sem concorrência. Pois os moradores, Göttingen, no norte da Alemanha, se solidarizaram e não compravam. A loja ficou durante 3 meses instalada sem uma compra. Ninguém entrava para comprar. E abrindo mão do interesse individual, que é vou comprar mais barato, né, em prol do interesse coletivo, que é se eu comprar mais barato, eu quebro o meu vizinho, né, o meu parente, o meu concidadão aqui. E aí, depois de 3 meses, porque o lucro também, né, tem essa lógica, a loja foi retirada de lá. Quer dizer, os juízes poderiam também usar nas suas condenações providências que afetam a imagem, né? A gente tem uma formação muito restritiva para isso, né? A própria Secretaria de Comunicação do Tribunal raramente põe nomes, né, das empresas que são objeto dos julgamentos, tal, com muito pudor e muito respeito para não expor indevidamente, e acho que talvez a medida fosse oposta. No caso de trabalho escravo, a gente deveria promover a divulgação. Olha, foi condenado aqui, o senhor mesmo vai pagar uma publicação, por exemplo, no jornal de grande circulação, eu reconheço que fui pego e fui obrigado a indenizar, etc., para que o usuário final se ressinta disso. Eu não quero participar, né, deste negócio, né, não quero colaborar economicamente com alguém que vai lá e explora criança, estrangeiro, etc. Né? Não, a gente precisa repensar outras medidas, porque as que estão sendo usadas até agora não estão surtindo o efeito desejado, vamos dizer assim, desejado. É preciso que se busque mais ou punição ou formas de estimular a não prática desse tipo de coisa, né? O retorno a uma situação de maior civilidade, não? Com certeza. Porque as grandes empresas, as que buscam exportar, elas estão tendo mais cuidado com isso, não é? Porque senão elas não exportam. Mas as pequenas que atuam dentro do próprio país. Na saúde isso já existe, né? O exportador de carne, por exemplo, qualquer que seja a origem, ele tem que ter uma documentação muito precisa de onde passou aquele rebanho, aquela galinha, galo, pato, qualquer animal, antes de chegar, porque senão o comprador externo, né? Exatamente. A gente podia pensar num controle social disso. Olha, essa cadeia aqui tem trabalho Muito escravo. interessante. Vamos ver quem compra lá no exterior. A época em que havia, né, em que algumas empresas do setor têxtil foram autuadas, inclusive dentro da própria cadeia produtiva, com esse trabalho
escravo moderno, e ainda há, surgiram alguns aplicativos com informações ali você sabia quem eram, né, as empresas que na cadeia produtiva tinham se, né, tinham se utilizado desse tipo de exploração de mão de obra. Então, assim, eu acho que a exposição dessas empresas associada a uma conscientização da sociedade pode levar a esse efeito, que seria muito pedagógico, né? Muito próximo do efeito do bolso, né? Eu vou perder muito cliente. pedagógico. Se eu disser que o banco continua financiando... Porque vai repercutir no bolso também. Sim, exatamente. E se eu ficar sabendo que o meu banco financia isso, eu vou procurar outro banco, porque não quero compactuar com gente assim. E isso passa também por uma mudança de padrão social. Ou seja, sim. de pensarmos o coletivo antes de pensarmos o individual. É uma grande dificuldade. Nós somos um país continental, né? Um país continental em que o nível de escolaridade ainda deixa a desejar, né? A comunicação tem sido cada vez mais direcionada de uma maneira meio perigosa em redes sociais, né? Tudo isso dificulta um trabalho de conscientização de uma população de que o todo tem de ser pensado antes do indivíduo. Excelente. Né? Uma mudança Então, é mudança de paradigma mesmo. social mesmo. Muito difícil. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil. Num país como o nosso, é dificílimo. Um país muito desigual. Muito desigual. Mas eu acho que também é isso. O que leva à escravização é a miséria. É a miséria. É a desigualdade social que nós vivemos. Nossa desigualdade é absurda. E a miséria é uma coisa que a gente não pode negar, ela existe e muito no nosso país. Globalmente, né? A gente recebe nas estatísticas escravos resgatados de outros países aqui dentro. Exato. Porque a miséria é ainda maior ainda no lugar maior. de onde eles vêm. Então, nós estamos hoje... Feira de Santana tem uma quantidade grande de venezuelanos, né? Venezuelanos. Sim. É uma grande quantidade. Alguns Parece municípios que estamos recebendo muitos haitianos também pelo Brasil. Também. Né? Imigrantes chegam numa posição ainda mais precária, porque nem sempre estão documentados, né? Então, mais fácil ainda. Ficam reféns. Para exploração. Ficam reféns. Não tem algemas, mas é como se tivessem algemas. Né? A mesma coisa, essas pessoas que vão trabalhar no meio rural, que têm seus documentos retidos e têm de comprar no armazém do dono da... Eles devem mais, no final do mês eles estão devendo mais do que ganhariam pelo seu trabalho. Estão escravizados. Isso é uma grande algema. Sim. É uma senhora algema. Né? E é curioso que os colegas do Ministério Público e da Fiscalização que dão testemunho sobre a atuação do Grupo Móvel dizem que, em geral, esse empregado, quando é libertado, esse escravo, quando é libertado, a primeira preocupação quando recebe as rescisórias é ir acertar a conta. Ele não entende nem depois da fiscalização que ele estava numa situação ilegal. Exato. Ele disse, não, eu comprei mesmo, estou devendo ali na venda, vou acertar com o empregador. É difícil. É isso, passa por todo... É um trabalho que tinha de ser multidisciplinar. Sim. Né? Porque tem de ter um trabalho social ali naquela região, para que as pessoas entendam o que é um escravizado. Né? É como eu falei no início, às vezes nem elas própria tem consciência de que ela está escravizada. E política pública para acolhê-los depois, né? Porque senão para evitar o retorno. Para que não haja, né, uma repetição do ciclo, porque muitas pessoas são resgatadas mais de uma vez, né, pelos grupos de operação, e para que não haja essa repetição de ciclo, é imprescindível, como você disse, a implementação de políticas públicas, a qualificação profissional, trazer essas pessoas trabalhadoras à consciência de que elas precisam de apoio, antes de tudo, né, para que elas possam, dentro daquele lugar, né, porque a gente tem o local de residência e o local da naturalidade dessas pessoas. Às vezes coincide ou não, né, com o local da residência. Então, naqueles lugares de onde essas pessoas saem,
o poder público precisa investir em políticas Para públicas, em segurá-los qualificação lá, né? profissional, melhorar a escolaridade, fomentar trabalho, renda, né? Trazer o contraponto deste trabalho escravo moderno, que é o trabalho decente, E que é um podíamos- trabalho digno Sim. para essas pessoas. Deveria ser uma expressão banida, né? Desnecessária, trabalho digno. Todo Pois trabalho é. Todo trabalho deveria tem que ser ser digno, digno. né? Todo E a gente precisa de um trabalho. movimento pelo trabalho decente, Imagine, né? imagine É um como nós paradoxo. estamos Porque ainda. temos trabalhos que não são Muitos, infelizmente. Não, graças a dignos, Deus. né? E o pior, temos feito cada vez mais a precarização do trabalho. Sim, O que é lamentável, o que tem deixado Chegar aí. os estudiosos do tema mais comovidos é que a gente está vendo precarizar, precarizar e precarizar, né? Onde antes até não era precarizado. A gente está vendo a precarização acontecendo. Então, fica muito difícil, muito difícil. sim, mas há esperança. Não podemos perdê-la, Nunca. porque se a gente perder a esperança, acaba tudo. Ainda Né? que custe outros 160 anos. Ainda que caminhamos. custe 870, exatamente. Mas assim, o trabalho com as pessoas que são resgatadas é preciso ser incrementado, realmente, como a Manuela colocou. É preciso que, porque senão eles vão retomar. Essa Senão não é eles uma vão providência, retomar. não é uma providência mágica, né? Em poucos, são 3 meses, eu acho que acaba o seguro-desemprego. E aí? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu preciso comer. E eles não voltam porque eles querem, eles voltam Por pela falta de alternativa. necessidade, Pela necessidade. porque se não voltar, eles não comem. Então, retornam com a confiança de que talvez naquela experiência tenham uma sorte de ser diferente. Uhum. E aí é outra coisa que me passa. Acho que se toda empresa que fosse encontrada nessa situação fosse obrigada a fazer um Sim, trabalho uhum. de reeducação ou de inserção dessas pessoas, meu Deus, isso talvez evitasse também que elas reincidissem. Talvez como parte da própria condenação, né? A ideia Exato. de reparação integral do dano é inserir essas pessoas no trabalho decente, Num trabalho decente, dar-lhes reeducar, formação, dar-lhes uma formação. para que elas não precisem mais retornar para isso. Muito bem. Que haja mais esperança. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Bahia, que neste episódio examinou o trabalho escravo contemporâneo. Até o próximo.